Fala galera, tudo certo aí com vocês? Aqui é o Maicon passando e hoje nós viemos aí assim pra falar um pouquinho dessa semana aí que o que não faltou foi treta e também o que faltou foi um pouco de futebol, né? Olhando a nossa seleção, o que aconteceu aí assim é pra acabar. Estamos aí nessa semana de data FIFA, queira ou não, nem sempre as datas FIFA são das melhores, bem que agora com com esse momento de Copa do Mundo, queira ou não, esses lances, né, essas situações são muito importantes. Então, queira ou não, tem um momento que a gente precisa ficar vendo, precisamos observar como é que tá as seleções, seja nossa, seja dos outros países também, e assim por diante. Mas também tivemos muita treta, da onde pretendo começar aí falando um pouquinho com vocês, né? Essa questão da brasa, vamos e convenhamos, né? Quem poderia imaginar em sã consciência que simplesmente lançando algo que ninguém nem imaginava vai sair? Isso é puro marketing, onde segue um roteiro, faz um PowerPoint e no final das contas os caras estão cansados da reunião e daí deu, vai ser isso aqui, vamos lá. E sinceramente o negócio foi tão mal estruturado que no final das contas tanto direita, tanto esquerda se juntaram e viram que não é bom, que não ia dar certo, né? Então assim, são coisas que complica e não tem muito o que se fazer, né? Mas parece uma marca de um hambúrguer, uma hamburgueria aí assim, artesanal, um gourmet, um bloco de carnaval, alguma coisa parecida. Mas vai brasa, nada contra, quem sabe até um dia pegue isso, né? Mas podíamos começar de algo mais leve, façam lá só um negocinho, né? Um embleminha, uma etiqueta aqui na camisa e deu. E aos poucos vai indo. Agora já querer pegar e enfiar de goela abaixo, igual a camisa vermelha, que nem chegou a sair do papel e já foi criticado também. Muito em virtude dessa questão de simplesmente vamos fazer e deu. Então, façam mais em silêncio, não tentem botar na goela de todo mundo que não vai dar certo, como muitas outras coisas que acontecem por aí assim, né? Um exemplo meio atual, tipo, em 2014 o Atlético Mineiro foi lá e começou, eu acredito. Não começou, tipo, eu acredito. Não, foi lá, etoaram, a torcida pegou e foi para frente. E assim existem outros exemplos também, se nós procurarmos na história, né? Então tem que ser algo parecido assim, e de boa e tal. E no final é aquele negócio, né? Foi tão ruim que todo mundo não gostou e foi mais ou menos igual o final do Game of Thrones. Ninguém gostou. Então enfim, são essas questões que tem que ser visto, já viram que não foi bom, já tiraram do papel. Dizem que a juventude vê isso, que fala isso, eu não sou tão velho assim, mas eu não lembro de ter visto isso. Nem no Facebook, nem no Instagram, nem galera aqui do bairro falando vai brasa. No máximo é vai brasa, pega comida, pega carne, bota na brasa e vamos ver o que dá. Mas fora isso, não tem muito mais do que isso, né? E fora isso também estão falando, tivemos a nossa seleção jogando. Já foi muito falado, já foi muito compartilhado, então não tem muito o que falar. Mas enfim, o que temos a esperar dessa seleção nessa Copa? Cara, claro, mas o time foi sem 6 titulares. É o Brasil, são os 22, 24 jogadores melhores de uma seleção. Então, se hoje aqui no Brasil nós falamos que tem um Flamengo, que sai um jogador e entra outro bom, o Brasil, sendo o país do futebol, não sei se hoje ainda ele deveria ter a mesma coisa, porque senão fica muito complicado. E não é isso que aconteceu. Com certeza saiu o Marquinhos, que é a base da zaga ali, assim, do Brasil e etc. Mas se saísse ele ia entrar outro, e esse eu tinha que dar conta, tinha que manter pelo menos o mesmo nível, né? Claro que nós sabemos que vai ter diferença, mas que mantenha a mesma qualidade. E não é isso que se viu. Então assim, tem coisas que não dá para continuar, não dá para pegar e permanecer dessa forma, certo? Então é complicado. Do meio para frente, tem até um time bom ali assim, com Rafinha, com Vini Júnior e etc. Tá, e aí? Em um lance lá de início, o Brasil começou mais ou menos, chutou a bola para fora, Madre Pedro foi lá, pegou a bola, deu cavadinha por cima do Ederson, foi lá, gol, 1-0. Depois o Brasil continuou, não sei o que, blá blá blá. No segundo tempo, entrou o Luiz Henrique, onde foi o único meio que se salvou ali no X1, consegue ir lá pra frente, deu e tal. No final das contas, foi lá e tomaram um gol de contra-ataque. Que quem parecia assim, coisa de louco, quem parecia que estava em desvantagem era o time do Brasil e não a França, né? Um gol de contra-ataque protocolar, nunca vi coisa igual. Isso só mostra que o time está desestruturado, não tem. E vem a segunda questão, o Vini Júnior.
Onde ele vai entrar? Já bateram um monte nele, com certeza. Mas, com certeza, se fosse Ronaldinho Gaúcho, Neymar, o Ronaldo Fenômeno, seria muito mais criticado. Lembrem-se disso. O porquê? Não sabemos. Mas existe essa questão. E deram ainda 10 para ele. Porque, cara, a 10 não é só mais um número. E principalmente para o Brasil. Ela é mística, ela tem história. É Zico, é Pelé, Ronaldinho Gaúcho e agora por último Neymar. E vamos e convenhamos. Ok. Saiu o Neymar. Quem vai ser o cara que vai dar continuidade a isso? Quem é que é o dono do time? É o Vini Júnior? O Vini Júnior, com certeza, lá no Real Madrid, ele destrói, ele faz tudo. Mas ele tem um time muito mais estruturado que joga em função dele. E aqui na seleção, ele não consegue fazer nada. O porquê não consegue? Tem uma dieta boa, dorme 8 horas, tem a Virgínia, pode ser que seja esse o problema, não sabemos. Mas tudo isso acaba gerando situações que não vai para frente. Então, assim, o Vini Júnior, e o pior de tudo, o Ancelotti é o cara que treinou ele por 2 anos, praticamente, no Real Madrid. E hoje eles não conseguem pegar e fazer ele desenvolver o que ele fazia lá. Então, isso tudo acaba sendo preocupante para ver, certo? É com essa equipe que nós vamos para a Copa? Com certeza nós vamos passar da fase de grupos, porque sempre é uma baba. Mas ir para frente, ok? Estamos imaginando o que vai acontecer ali assim, né? A Itália foi lá, ganhou agora da Irlanda, aí comemorou que veio a Bósnia. Quem sabe ganha, mas se perder, estão ferrados. Mas até mesmo se a Itália vier, a Itália acaba tendo, pelo fato dela vir de pressão já de agora, é capaz dela nos enfrentar e ser mais estruturada do que nós. Então, assim, são coisas que devem ser vistas. E o que vai ser feito para frente? Qual é o jogador hoje no Brasil que está preparado para começar? Vem aqui. Porque, falam que ninguém quer Neymar. Inclusive, o Juca Kfouri falou que se o Neymar agora entrar ser convocado, ele vai torcer para a Argentina, para a França, para a Itália, qualquer um. O Brasil vai acabar. Vamos ter que mudar isso, porque senão o Juca Kfouri não vai mais torcer, e isso é um grande problema para a nossa seleção. Mas fora isso, tirando a piadinha, quem vai manter o Neymar com todos os problemas é um cara ainda que chama a atenção, que chama o jogo. Os outros não, os outros estão ali, de repente erra uma bola, continua errando, pouca hora fogem do jogo e isso complica. E isso é bucha, né? É um jogo para se ver, é um jogo para se pensar. E que o Ancelotti deu os pulos dele. Vamos ver o que acontece. Quem sabe começar já o jogo com o próprio Luiz Henrique. Que queira ou não, hoje é o cara que está sendo diferencial. É o cara do X1, é o cara que vai para frente. E ver o que acontece. Porque senão estamos complicados. Mas, entre mortos e feridos, estamos assim, seguindo a vida. E ainda hoje, domingo, nós temos um joguinho aí assim do Campeonato Brasileiro perdido, certo? Atlético Paranaense e Botafogo, aqui na Arena da Baixada, em Curitiba. Aqui não, que eu não sou de Curitiba, né? Mas eu sou aqui de perto, aqui de Santa Catarina. E nisso o que acontece? O Atlético Paranaense, hoje, ele já está com 13 pontos. E se ganhar, ele consegue chegar ali no G4. Pode chegar em terceiro ou pelo menos chegar em quarto. Então, tá fazendo uma boa campanha, tá indo, né? Já o Botafogo, estamos naquela desde o ano passado, não se sabe o que está acontecendo. Sem técnico interino do Sub-20. Vamos ver o que agora vai acontecer. Time está indo sem o Danilo, que é o principal jogador, que hoje está na seleção brasileira. Vendeu o Arthur Perneta, queira ou não vendeu não, né? Emprestou lá para o São Paulo, alguns comemoram, outros nem tantos, mas enfim, vamos ver o que acontece. E o time está ali assim, desarranjado, né? Tá complicado. E se não fosse somente dentro do campo, que já é mil maravilhas, fora é o que não falta. É o Textor contra Ares, contra a Igor, contra o Social, contra meio mundo. A Ares pegou, agora botou uma administradora para intermediar ali assim, pegou a Eagle Bidical, esses termos assim que não tem muito conhecimento, enfim, aonde estão vendo para tentar vender. Não sei se vai afetar a SAF Botafogo, mas ao final das contas é possível, mas vamos ver o que acontece. E se eles não se resolverem isso, é complicado. Além disso, o Botafogo agora já com mais um transfer ban na ponta do lápis, porque eles não conseguiram pagar o Almada. Não sei se conseguiram conversar com a Atalanta para poder pegar e botar mais um tempo para frente. Vamos ver o que acontece. Aí o Textor quer trazer dinheiro. O Social não deixa entrar o dinheiro, porque é um juros absurdo, não sei o que. Não estou fazendo juízo de valor, eu não tenho conhecimento, a gente só vê o que sai na mídia. Mas aí vem aquela questão. O Social vai ficar nessa? É daquela que fica assoprando e morde e assopra?
tem hora que defende o Textor as unhas e dentes e outra hora tá querendo furar sem ninguém ver. Parece um Judas Cariotes aí nessa questão. Então é complicado. Se o Botafogo não tomar essa condição, vai ser bucha. Tem um Textor que é um turrão de teimoso, que não dá um passar para trás e quer enfrentar tudo no peito. Tem um associativo que agora começa a barrar as coisas, mas não dá uma solução também. E isso é bucha. O Pedrinho, como exemplo, por muito menos fez muito mais. Se foi certo, se foi errado lá atrás, hoje está tendo os louros, já estão quase vendendo novamente. E levou 2 anos para conseguir se resolver isso. E como é que vai ser com o Botafogo? Tem que pensar, porque cada tempo que passa, mais fundo fica as questões todas, né? E é assim que vida segue, é assim que vai. Essas foram algumas situações aí da semana que aconteceram. Fechou também agora a fase de transferência. Não tem mais agora como contratar alguém, só na janela de junho, junto à Copa do Mundo. Fora isso, tá tudo parado. Agora os times, os jogadores que tem é para continuar até o final. E continua sendo o Flamengo ainda, em minha opinião, um time de melhor elenco, mas tem o Palmeiras que está jogando da mesma forma, mas ganhando como sempre, isso que importa, e vamos ver o que acontece. Tem o São Paulo ali no meio, porém com um treinador que, pegou a bola, rolou para trás, deram o gatilho e não sei o que. A gente conseguiu entender no final das contas porque chamamos professores para nos explicar. Mas isso tudo é complicado. Não sabemos se o São Paulo vai conseguir continuar adiante, né? Tem o Fluminense ali assim também, o Flamengo. E possivelmente esses são os mais fortes, é assim que devem continuar, né? E agora vamos ver o que acontece. Então é isso aí, pessoal. Se você chegou aí assim até o final, agradeço de coração. Nisso peço para você deixar um joinha, até mesmo compartilhar esse vídeo, para que esse vídeo possa, esse canal possa crescer novamente, criar conteúdos interessantes aí assim, de um modo descontraído, mas sem perder a seriedade, com certeza. E vamos andando, que essa semana temos 9 jogos aí assim de data FIFA. Já na quinta-feira volta o Campeonato Brasileiro também, e aos poucos vai voltando à normalidade. E vamos aguardar que em junho tem Copa do Mundo e Ancelotti faça alguma coisa, porque do jeito que está indo, complicou. Valeu, galera. Fica aí a minha saudação e fui!